Olá pessoal do segundo ano do ensino médio, aqui é o professor Sandro em mais uma aula de redação. Nessa videoaula de hoje, gente, falaremos sobre o gênero textual diário de campo. Acompanhem comigo. Pessoal, o diário de campo é um instrumento de coleta de dados usado especialmente em atividades de pesquisa. Após o registro dos dados, as informações são submetidas a avaliações e interpretações que são feitas pelo próprio pesquisador e por pessoas de seu grupo de pesquisa. Gente, o nome diário de campo se deve ao fato de que o registro, as anotações dos acontecimentos, as coletas e os registros de dados coletados geralmente são feitos diretamente no espaço físico, no ambiente onde os fatos ocorrem. Ou seja, o nome campo, de diário de campo aí, é usado como sinônimo da palavra território, espaço físico. Em outras palavras, a gente poderia dizer que diário de campo é um caderno de anotações que são feitas no próprio espaço físico, no próprio território onde está se pesquisando. Quando eu falo caderno de anotações, logicamente que eu estou apenas dando uma simbologia para o local onde você vai fazer seu registro. Mas hoje em dia vocês sabem que para fazer registros de pesquisa, você pode utilizar o caderno, você pode utilizar o gravador do seu celular, você pode utilizar o notebook, você pode utilizar no seu notebook ou no seu tablet o Excel como uma ferramenta, uma das ferramentas. Então, assim, entendam, toda vez que eu falar em caderno de anotações, eu estou apenas dando uma simbologia para o local onde você vai armazenar o seu conteúdo de pesquisa, ok? Os dados coletados no diário de campo são de vários tipos, viu, gente? Então, apesar de ser muito usado nos meios acadêmicos, podem ter certeza que é um gênero textual que tem amplo espaço na vida cotidiana. Ao longo dessa videoaula, eu vou dando exemplos de lugares onde você pode utilizar esse diário de campo e vocês vão perceber que isso faz parte da vida do cotidiano de muita gente, inclusive vocês podem começar a aplicar isso também no dia a dia de vocês, porque vale muito a pena. Agora observem, através de coleta de dados e de um certo procedimento padrão que vocês tomarão conhecimento através dessa videoaula, vocês vão poder perceber que os dados coletados são de ordem bem variadas. Podemos usar como fonte para a construção de nosso diário de campo histórias de viagens, fragmentos de conversas, diagramas, mapas e transições. No diário de campo são anotadas todas as observações de fatos concretos, fenômenos sociais, acontecimentos relacionados ao campo de pesquisa. Também são anotadas as relações entre os fatos verificados, as experiências pessoais do investigador durante o período da pesquisa, suas reflexões em relação à pesquisa, os seus comentários, as suas indagações. Agora, pessoal, se a gente for analisar pelo aspecto da estrutura do gênero diário de campo, o que é possível concluir é que não há um modelo único, um modelo exclusivo para se desenvolver ou elaborar um diário de campo pelo seguinte, gente. O formato utilizado para a elaboração do diário de campo depende em grande parte do estilo do pesquisador e dos objetivos do pesquisador. Esse gênero textual, o diário de campo, tem esse nome de diário justamente por isso, gente. Justamente porque, da mesma forma que no diário pessoal, o diário de campo é um gênero do discurso de relato de experiências diárias, sendo que, enquanto no diário pessoal esse relato das experiências diárias tem um caráter genérico, onde o dono ou a dona do diário pessoal sai relatando todas as experiências do seu dia a dia, sem fazer necessariamente nenhum recorte temático e sem aplicar nenhum tipo de metodologia para as descrições dessas experiências diárias, no diário de campo há necessariamente que se estabelecer um recorte temático, gente. Há uma necessidade de se estabelecer de antemão o que será considerado como essencial a ser registrado, a ser analisado, a ser descrito. Ou seja, é necessário no diário de campo você ter uma metodologia. Mas observem bem, ainda que no aspecto da estrutura, o gênero diário de campo não tenha um modelo estrutural único, um modelo padronizado, é importante a gente destacar que, ainda assim, existem características conceituais que são encontradas em todos os diários de campo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, anotem aí. Gente, é lógico que, independente do foco temático do pesquisador, todo diário de campo vai caminhar mais ou menos no sentido de ter uma estrutura física comum, em que se tenha no cabeçalho, e esse cabeçalho estando na primeira página de cada conjunto de observações,
É muito comum que dentro dessa estrutura física ele tenha um título, tenha a data, tenha a hora de chegada do pesquisador e a de saída do campo, tenha o local, o nome do lugar onde esse pesquisador, a pesquisadora, vai estar fazendo essa pesquisa, o nome completo do pesquisador, da pesquisadora, seguido aí sim de um texto descritivo. Essa informação descritiva, ela abaixo do cabeçalho, vai ter algumas questões, algumas características que são muito comuns em todos os diários de campo, onde você vai estar ali descrevendo os sujeitos pesquisados, e aí dentro dessa descrição dos sujeitos pesquisados, você vai estar fazendo descrições da aparência física e também do psicológico de uma maneira mais simples possível, mas que deixe demarcada a postura, as características de cada um daqueles sujeitos que são objetos de uma análise do pesquisador quando ele for fazer o fechamento do trabalho dele, né? Algumas particularidades de expressões faciais dos sujeitos pesquisados é interessante que sejam descritas, os gestos, o modo de falar, o modo de agir, tudo isso aí cabe numa descrição, na parte da informação descritiva. Isso é importante, ajuda a construção de uma conclusão que vai ser feita após essa pesquisa no campo. E dentro dessa pesquisa descritiva, dessa informação descritiva, é interessante que se faça uma descrição sobre o que é visto no espaço físico, descrever se o espaço ele é amplo, se ele é pequeno, se ele é antigo, se ele é novo, a qualidade do espaço, se ele é limpo, se ele é sujo, se ele é depredado, se ele é descuidado, se ele é bem conservado, etc. Se tem ou não tem construções ou mobília, e se tiver, é interessante que se descreva. Tudo isso aí é parte da informação descritiva que ajuda a construir uma imagem do todo em relação àquele campo, àquele local onde você está descrevendo não só espaço físico, como pessoas, como sujeitos que são ativos e que estão ali dentro de um processo onde eles serão analisados depois. Gente, é importante também a gente não deixar de lado uma questão que eu quero levantar para vocês. Não é necessário colocar o nome dos entrevistados, não é necessário não. Nesse caso, pode se referir a esses entrevistados, a essas pessoas que estão sendo analisadas, como, por exemplo, entrevistado número 1, entrevistado número 2, entenderam? Então, assim, é importante você ter esse cuidado em resguardar também informações mais pessoais que possam comprometer a vida da pessoa que está sendo descrita, que está sendo entrevistada no seu processo de pesquisa de campo. Então, gente, dentro dessa estrutura física comum de um diário de campo, onde você tem, para efeito de organização, você tem ali o título, data, a hora, o local, o nome completo do pesquisador, da pesquisadora, como um cabeçalho, né? E aí você teria aí, pulando um espaço de uma linha, você teria, por exemplo, um texto descritivo. Essas informações descritivas, como eu já falei para vocês, elas servem de base para que você consiga ter uma ideia melhor daquele campo onde você está, onde você se situou, onde você vai poder analisar tanto o espaço físico como o componente humano, né? Onde essas pessoas elas estão sendo lá descritas e inclusive entrevistadas por você, que é o pesquisador, que é a pesquisadora. Você vai ter logo abaixo disso um comentário extra. Esse comentário extra seria o quê? A informação analítica que você vai fazer. Você tem a informação descritiva e em seguida você vai ter uma análise, né, daquela descrição que você fez. Dentro dessa análise, você vai ter aí o registro de uma análise sua, de como foram estabelecidos os contatos e como foi a receptividade dos sujeitos que foram entrevistados, que foram descritos. Você vai ter ali também suas conclusões preliminares sobre o processo mesmo dessa pesquisa de campo. Você vai estar ali colocando também as suas dúvidas em relação ao próprio encaminhamento que isso pode ter. Você vai estar também colocando os seus desafios, o desafio que o projeto ele impõe ao pesquisador e, lógico que tudo isso tem um desfecho, tem uma conclusão final. Agora é importante eu sempre demarcar com vocês uma questão que é o local onde você vai estar produzindo esse diário de campo. Gente, observem bem,
Da mesma forma que não existe um modelo único de se construir um diário de campo, também não existe um local único onde você possa fazer o registro daquilo que você colheu na sua pesquisa de campo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você pode utilizar um caderno de anotações para fazer as suas descrições. Da mesma forma que você pode utilizar as ferramentas que a tecnologia atual nos dispõe. Por exemplo, você pode utilizar o celular e o gravador do seu celular para fazer esses registros. Você pode fazer, por exemplo, uma descrição, você pode colher informações descritivas ali no seu próprio celular, naquele momento em que você está ali em contato com o espaço físico e também com as pessoas que são fruto de sua análise. Da mesma forma que você, no segundo passo, quando você for fazer comentários extras, onde você vai estar ali trazendo informações analíticas para o seu diário de campo, você pode estar utilizando o gravador do seu celular. Esse registro oral, ele tem a sua importância e eu acho que ele é muito rápido, é muito dinâmico, né? É muito mais rápido do que você está escrevendo, inclusive. É uma estratégia boa. Ali, nesse momento, você, ao sair do local, você automaticamente tem que estar fazendo esse registro. É uma dica que eu dou. A gente não pode deixar isso para muito depois, não. Porque quanto mais passa o tempo, mais informações podem ser perdidas. Ou seja, o interessante é que a informação descritiva, logicamente, seja feita ali no campo e a informação analítica seja feita ou no campo ou próximo a ele, contanto que se você não se distancie muito em termos de tempo, para que as informações elas permaneçam vivas na sua cabeça. Gente, diante de tudo isso que eu já falei para vocês, eu acho que vocês já deram para perceber que o diário de campo ele tem por finalidade primordial a coleta de todos os tipos de informações que tenham a ver direta ou indiretamente com a pesquisa e que provavelmente serão avaliadas após serem coletadas. Esse recurso da coleta de dados, inclusive, torna o diário de campo um tipo de gênero textual ideal para registrar dados de atividades científicas, de atividades jornalísticas e até de atividades escolares, por exemplo. Outra característica bem marcante do diário de campo é que os registros, as anotações, devem seguir uma ordem sequencial. Vou explicar melhor o que significa isso, gente. Observe, o diário de campo é um registro oficial das atividades de um pesquisador, de uma pesquisadora em particular, e por uma questão de se manter uma lógica do processo de avaliação da pesquisa e até de entendimento de tudo que já foi coletado, é importante que se mantenha um mínimo de organização da sequência diária de tudo que será catalogado. Essa sequência diária que é importante para se manter uma lógica de tudo aquilo que já foi descrito. Lembre-se de que, a depender do que se esteja pesquisando, pode se levar numa pesquisa de campo dias ou meses, juntando várias peças informativas, criando-se uma espécie de montagem de um quebra-cabeças. Então, se não houver uma ordem sequencial dos fatos diários, quando eu falo de ordem sequencial, eu estou falando de você organizar tudo por hora e organizar tudo por dia, né? Para que você depois, quando for fazer a sua avaliação final, você saber justamente se encontrar em relação à hora em que aquele fato foi descrito, o dia em que aquele fato foi descrito, para não se perder uma lógica do pensamento, para poder você fazer uma boa conclusão e dali, tanto o pesquisador quanto o grupo de pesquisa ter condições de tirar o melhor proveito possível daquela pesquisa de campo. Deu para entender isso aí, né, gente? Agora, pessoal, observem, o diário de campo, ele tem como finalidade a coleta de dados de forma objetiva e também tem a finalidade de se manter o pesquisador distanciado em relação ao objeto pesquisado. A ideia é sempre essa, mas há uma inevitável subjetividade dentro do diário de campo. Eu vou explicar para vocês o que é. Ele tem um caráter pessoal, gente. Independente da forma da sua apresentação, a preparação do diário de campo é feita pessoalmente. Todos os registros são feitos à mão a partir do campo de trabalho, certo? Mesmo no caso do trabalho em equipe, cada um dos membros da equipe mantém o seu próprio diário. Caso os resultados sejam de grupo, a equipe se reúne, discute as anotações de cada um,
de seus diários e emite uma versão de consenso. Mas cada pessoa, cada pesquisador vai ter o seu diário e é por isso que ele vai ter esse caráter pessoal. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que ele é focado em um problema ou atividade em particular. Vou destacar isso de novo. É focado em uma atividade em particular. O que é que isso quer dizer? Vou explicar para vocês. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Independente da finalidade do diário de campo, ele sempre estará focado em um problema específico, em uma atividade, em um objeto específico de sua investigação. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que se tenta, nesse caso aí, é não se perder o foco daquela atividade em particular e deixar de fora dados genéricos. Tudo que possa desvirtuar o foco da pesquisa é deixado de lado. Lógico que para se evitar que se coloque dados genéricos em uma pesquisa, o pesquisador ele precisa ter conhecimento teórico sólido daquilo que ele está pesquisando. E dentro dessa questão da objetividade do diário de campo, é necessário que ele seja enxuto e organizado. Entenderam isso aí? Pronto, espero que vocês tenham conseguido entender a ideia básica de como se construir um diário de campo. Por hoje, nós ficaremos por aqui. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!